E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre embreagem, certo? A lógica é a mesma, sabe? Tanto de carro, tanto de motor estacionário, tudo faz. A ideia é a mesma, certo? Tenho aqui uma embreagem totalmente montada. No caso eu vou falar de embreagem de motor estacionário, né? A ideia do canal, as pessoas que não conhecem, ela fica localizada dessa forma, certo? Ela fica no eixo principal do motor e ela é o que faz o equipamento realmente, basicamente, trocar a rotação por vibração, certo? Assim, ela e uma outra pecinha que depois em outro vídeo eu vou mencionar. Mas de cara, para quem é da área, acredito que tem uma ideia mais ou menos do que seja uma embreagem, eu vou falar. E para quem não é, fica a dica, dá uma olhada aí nos outros vídeos e vocês vão entender mais ou menos a ideia, certo? Mas voltando ao assunto, nós temos a embreagem aqui montada. Ela é feita de várias peças. No caso, essa aqui é uma das peças principais. Dentro dela vai o miolo, esse miolinho aqui no meio, ó. E ao redor dela vem um rolamento. Esse rolamento aqui, não sei se vai dar para você ver direito. Ele é preso por duas molas aqui, duas presilhas, certo? Uma fica dentro, outra fica fora. E ele é o responsável por dar a rotação lenta na placa. Não deixa, quando ela tá rodando, quando o motor tá rodando mais lento, numa rotação mais lenta, coisa de 1800, 1600, ela não gira toda. Você pode ver que ela fica girando, mas o outro não necessariamente acompanha. Então, e a ideia da embreagem é justamente essa: fazer com que, por exemplo, o motor não pare de funcionar e o seu equipamento fique parado, no caso, né? Mesmo com o motor ligado. Então o que acontece? O motor fica rodando aqui, mas por causa do rolamento, a parte de fora não acompanha, tá vendo? Ela fica rodando, mas a parte de fora não acompanha. E o que faz a diferença aqui para a parte de fora acompanhar a de dentro, certo? Já que ela tá mole, né? O que faz a diferença é essas lonas. A gente chama de lona. Aí já é como se fosse uma borrachinha, sabe? Que no caso ela fica aqui dentro assim. E ela faz o contato do atrito. Igual quando você está caminhando, você faz o atrito assim no chão para poder ir para frente. A ideia dela é a mesma. Ela faz o atrito quando a rotação do motor aumenta, a ponto de abrir essas molas, essas quatro molas aqui, ó. Tem essas duas de baixo aqui e as duas de cima. A rotação do motor faz com que elas abram. No que elas expandem, essas duas lonas, ela pega aqui nessa parede, a parede interna do disco, e faz com que esse conjunto aqui rode como um todo. Então o que acontece? Quando a rotação do motor, geralmente no caso do motor estacionário, a maioria por via de regra, a rotação lenta dele é 1800, 100 para mais, 100 para menos, e a rotação rápida dele é 3800 no caso, né? 100 para mais, 100 para menos. Quando isso acontece, quando a rotação chega por volta de uns 2800 por aí, o que vai acontecer? Essa lona ela pega aqui nessa parede e faz com que esse conjunto todo gire como se fosse um só, certo? É muito importante deixar isso aqui limpo e manter a qualidade das lonas, porque senão o motor, se essa lona estiver arranhada, se essa lona não estiver pegando direito, ele vai ficar sem força para girar essa embreagem, certo? E se no caso essas molinhas aqui tiverem partida ou tiverem fora do lugar,
duas coisas podem acontecer. Uma, as molas podem arranhar essa parte interna e acabar consequentemente arranhando a lona, porque a lona vai ficar pegando nela, certo? E dois, não vai existir lenta, porque a lona vai ficar constantemente pegando na parte interna. Se ela não tem nada para voltar ao estado inicial, o motor não dá lenta, fica querendo, forçando direto, sabe? Aí o que acontece? Fora isso, é sempre bom deixar elas ok, certo? Nunca deixar o ferro com ferro. Quando ele tiver já feioso, já essa partezinha da lona comida, aí você troca. Ela é comprada individualmente. E se também acontecer, muitas vezes acontece, sabe? De essa lonazinha soltar desse ferro, aí realmente tem que substituir mesmo, ok? Fora isso, uma dica que eu dou é nessas molas você pegar e dobrar um pouco aonde o encaixe, o engatezinho dela, para ela não escapulir. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, mas ela vem assim para engatar, né, no buraco aqui. Aí eu pego e dou uma dobrada nela para ela não escapulir, certo? O que mantém essas lonas aqui dentro é as castanhas. Ela fica com duas castanhas assim, ó, uma aqui e outra aqui. Essa parte do meio vem aqui na lateral, tá vendo aqui, ó? Vem aqui na lateral, certo? E é isso que mantém a lona dentro. Depois disso vem essa arruela e por último a mola de compressão. Ela fica igualzinha essa aqui, ó. Tá vendo? Outra dica que eu poderia dizer é sempre ver se não tem desgaste aqui nessas abazinhas aqui, que às vezes com o tempo ela se desgasta bastante. Dê uma olhada também nessas castanhas. Você tá vendo que elas desgastam de um lado só, aqui ó, dá um desgaste nela de um lado só, justamente que é o lado que o motor exerce força, certo? Rodando. Caso aconteça de uma embreagem dessa falhar ou você ter que comprar outra, é sempre bom você guarde o que der para aproveitar ainda, as molas e entre outras coisas, porque são itens que enferrujam, certo? São itens que enferrujam. Mantenha ela limpa. Nunca coloque graxa nem nada disso aqui, porque é o fator atrito que faz com que ela funcione, certo? Olhe também aqui dentro, ó, que isso aqui é o caminho que fica a correia. Não sei se vocês vão conseguir ver o desgaste ali em cima aqui, ó, essa parte aqui é justamente onde fica a correia. A correia passa por aqui. Se isso aqui tiver muito largo, a correia também vai começar a deslizar, certo? Então é outra dica aí para vocês dar uma olhada, ficar de olho. Uma outra situação que pode acontecer é a chaveta, tá? Você pode ver aqui que o caminho da chaveta é totalmente quadradinho, ela não tem desgaste. Então sempre use chavetas do tamanho certo, correto, milimetricamente calculado, porque se você usar uma mais fina do que o buraco, o que vai acontecer? Quando o motor der o tranco para rodar, ela vai puxar depois e isso vai ficar batendo, aí vai acabar destruindo a cavidade tanto da embreagem quanto do eixo do motor. Então o que vai acontecer? Você vai praticamente ter que comprar outro motor. E para você comprar um virabrequim e o eixo não é barato não, viu? Muito barato não. Outra situação que pode acontecer é, como eu já falei, o desgaste dessas molinhas. Sempre fique de olho, certo? Essas molinhas aqui, se essas molinhas estiver soltas, sempre fique de olho para não acontecer de elas se soltarem e você não perceber. Então você vai pensar que é problema no motor e entre outras coisas,
Só que na realidade é uma molinha dessa que se soltou-se e a lona tá batendo constantemente na parede da embreagem. Uma outra situação que pode acontecer é essa parte aqui da embreagem ficar comida, certo? Tem um desgaste prematuro delas, que vai acarretar um desgaste prematuro das lonas também, certo? Uma situação que acontece é que as pessoas vão ver o desgaste dessa parede aqui e só troca a lona. Quando isso acontece, a lona ela tem um desgaste prematuro porque ela vai ficar arranhando aqui nessa parte, certo? Ela tem que ficar totalmente lisa, ok? Para que o negócio venha funcionar bem. Uma situação que a gente pode remediar também é esse miolo aqui. Então, não necessariamente ele tem que estar totalmente reto, até porque ele vai estar batendo de um lado do outro, certo? No que diz respeito às castanhas, certo? Ela não necessariamente precisa estar reta, pode ser bastante utilizado a isso, em conjunto com uma situação que você tem que trocar ou coisa do tipo. Você não precisa se preocupar tanto com as castanhas nem com esse miolo. O que eu recomendo mais é ficar de olho aqui na parede interna da embreagem propriamente dita. Então, olho nas molas, nas lonas e na parede da embreagem, tá ok? Qualquer dúvida vocês falam aí nos comentários. Se você gostou, se inscreve aí no canal, velho. Dá aquele likezinho, tá ok? E fique com Deus aí, tá bom? Qualquer coisa, a gente estamos aí. Falou? Novo.